Salve, salve! Um terço dos países do mundo vão ter ou já tiveram eleição em 2024, um ano de muita eleição, né? 2025 vai entrar com um novo desenho. A gente teve eleição na França, a gente teve eleição na Índia, a gente teve eleição na Rússia, a gente vai ter eleição na Venezuela, teve eleição no México. O México ganhou uma mulher, a primeira presidente mulher da história do país. E a gente vai ter a eleição das eleições, que é a eleição americana. Vai ter eleição no Brasil também, eleição municipal, né? Não mexe na geopolítica mundial. A eleição das eleições é a eleição americana, que é uma eleição que a gente acompanha sempre, evidente, novo presidente americano. Mas neste ano, depois do atentado ao Donald Trump, todo mundo está de olho, porque se Joe Biden parecia que tinha mais chances, agora parece que ele tem bem menos chances. Mas vamos ver, ainda faltam 4 meses. Há países que estão olhando isso com um olho desse tamanho, né? Israel, Ucrânia, Rússia, a China, né? Para o Brasil não está nessa categoria, né? Que está a China, por exemplo, ou que está a Rússia. Para o Brasil, Trump ou Biden, eles representam os interesses americanos que na relação com o Brasil são muito semelhantes. Claro que tem diferença, claro que tem nuances, não pode ser um pouquinho mais protecionista do que o outro, mas o fato é, o desafio do Brasil é a relação com esse gigante, que tem 13 vezes o nosso PIB, que consegue produzir a cada 28 dias aquilo que a gente leva um ano para produzir. É um colosso. A gente vende para os americanos 30% de tudo que a gente exporta para o mundo. A gente compra dos americanos 1/3 de tudo que a gente importa do mundo. Só que para eles, isso que para nós é 30% ou 33%, para eles é 3%, 4%, porque os números deles são monstruosos de importação, são os maiores importadores de bens e serviços do mundo. Se a gente olhar o país com o qual a gente mais se relaciona em produtos é a China. Mas se você somar produto, serviço e investimento, o nosso grande parceiro justamente são os Estados Unidos. Pega as startups, todo mundo fala de startup, as startups que viraram unicórnios, ou seja, empresas que valem mais de $1 bilhão aqui do Brasil. Tem 2 dezenas delas, todas têm investimento americano. Então qual é o nosso desafio? Nosso desafio internacional é entender a geopolítica, é entender os movimentos da economia mundial, é entender que a gente tem que ter parceria com a China, que a gente tem que abrir novos mercados, que a gente tem que olhar para todos os cantos, tem que olhar para o Pacífico, mas que a gente não pode achar que tem que ter uma opinião na relação com os Estados Unidos, a não ser defender os nossos interesses, porque eles olham para a gente com um lugar, um porto para investir, mas também com um desafio. A gente é um grande produtor agrícola e combate os Estados Unidos nessa área. Então é fundamental a gente acompanhar sem ter muita opinião e torcer e trabalhar para uma relação cada vez mais produtiva e cada vez mais intensa com os Estados Unidos.